6, o Megali ele tá se deslocando até aquele local de votação, né? Que ele prometeu pra gente um pouco mais cedo. Então ele tá com a câmera em cima do ombro, tá caminhando até esse ponto de votação e já volta a conversar ao vivo com a gente. Enquanto isso, a Juliana Rosa tá por aqui para falar sobre qual seria o melhor resultado da eleição americana para a economia brasileira, se é que há alguma diferença, porque a gente sabe que os dois candidatos, eles têm uma agenda, digamos que protecionista com relação à economia, né, Ju? Bom dia para você. Exatamente, Carlinha. Nenhum é uma maravilha para o Brasil, mas certamente Donald Trump é pior para a economia brasileira, viu, Carlinha? Bom dia para você, bom dia aí para Sheila, bom dia para o Megali se deslocando, bom dia para o nosso ouvinte. Olha, é isso realmente que você está colocando, Carlinha, que é importante. A agenda nos Estados Unidos não tem nenhuma que é uma grande maravilha, que promete melhorar a economia brasileira, dar grandes oportunidades para a gente. Agora, até porque a agenda da Kamala Harris, ela é um pouco desconhecida ali na área econômica. Ela fala que vai aumentar emprego e tal, mas é isso, é um país que é protecionista, com o Biden foi protecionista e não está exatamente claro o que ela faria diferente do Biden, por mais que ela fale que é uma plataforma diferente do atual presidente. Agora, conhecemos bem a promessa de campanha da plataforma de Donald Trump, que primeiro, colocar as barreiras tarifárias, principalmente nos produtos chineses. Aqui os dados mostram que ele implementando 60% de tarifas sobre produtos chineses e 10% sobre tarifas de outros países, além de deportar mais de 1 milhão de trabalhadores imigrantes ilegais. Segundo um estudo do Peterson Institute, a inflação nos Estados Unidos subiria 2 pontos percentuais. Então está aqui o ponto-chave, o que mais se teme nesse momento, aumento da inflação nos Estados Unidos. Mais inflação nos Estados Unidos significaria juros mais altos e dólar mais fortalecido. Não seria bom também para o projeto do Donald Trump, que é o Make America Great Again, fazer a América bem, boa novamente, mas certamente é muito pior para países mais arriscados como nós aqui no Brasil. Isso significa o quê? Dólar mais forte, real mais fraco, mais inflação aqui no Brasil e maior dificuldade para corte de juros aqui no Brasil. Lembrando que hoje começa a reunião de juros no Banco Central do país, reunião do Comitê de Política Monetária. Outro impacto aqui, um estudo do Goldman Sachs mostra que a política tarifária prometida contra os produtos chineses faria com que a China tivesse um crescimento de 1 ponto percentual menor. É muita coisa para a segunda maior economia do mundo e para um país que é o país que mais compra produtos brasileiros. A China recebe 30% das exportações brasileiras. Então, nos afetaria não só pela questão inflacionária, mas também pelo impacto forte que teria na nossa economia via piora das exportações. E por isso que a gente, então, acompanha muito de perto essa eleição, que aqui no Brasil é conhecida como a corrida maluca, porque a eleição é hoje, mas já tem voto acontecendo muito antes, voto pelo correio, voto que pode acontecer depois do dia de hoje, então algo bastante confuso, que não é um voto direto, que não reflete o voto popular, e sim o peso de cada região para eleger o candidato. Então a gente pode ficar nessa apreensão, o mundo todo de olho, nessa contagem que vai ser duríssima. Tem uma expectativa de consultorias de política, como a Eurásia, que o resultado sairia até sábado, mas ninguém sabe exatamente, principalmente, como é que vai se dar esse processo. Então, são dias tensos, onde é um dólar pressionado, é um ambiente de muita insegurança, de dificuldade de tomar decisões, inclusive aqui no nosso Banco Central, porque faz uma diferença muito grande em termos de perspectiva a partir do ano que vem, e é por isso que tem essa pressão grande para o governo anunciar, de preferência antes da decisão aí do Copom, que vai sair amanhã, de juros, o tal do pacote de corte de gastos. Ontem teve reunião até tarde, já foram chamados os ministros da Educação, da Saúde, do Trabalho, apontando que algum corte nessas áreas deve ser divulgado. O governo precisa correr
porque o ambiente internacional está pesado e se o Trump ganhar, o caldo vai entornar. Então a gente precisa fazer esse movimento, porque o risco é grande hoje de piora da economia mundial. Uhum. Hoje, bem rapidinho, então, só para a gente fazer aquela projeção marota sobre os números do Copom, projeção para a Selic alta, né, de 0,5 ponto percentual, é isso? Ontem a gente falava sobre isso. Um índice que está mantido, né? Exatamente. O juro está em 10,75 e na reunião que começa hoje, amanhã sai o resultado, deve ir para 11,25. Então, 0,5 ponto percentual, ainda mais alta de juros em dezembro e em janeiro também. Ou seja, tem aí uma pressão importante ainda de juros que atrapalha bastante o nosso crescimento. E aí, com o dólar disparando, você vê que o trabalho pode piorar, né? Uhum. Tô vendo, bom, acabou de atualizar aqui o número, né? 9h12 da manhã, números do mercado financeiro, dólar em alta de 0,12%, valendo R$ 5,79 nesse momento. Obrigada, viu, Ju? Um beijo para você, até amanhã. Um beijo, bom dia para todos. Bom dia.